Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão de fim de preparação para o duelo com o Vasco, começando neste sábado a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, será que passa no teste hoje na Toca da Raposa 2 para reforçar o time neste domingo? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sábado de rodada no Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeiro só joga neste domingo, a rodada inclusive vai até segunda-feira. Teremos neste sábado em Salvador, Vitória e Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo. Os jogos deste domingo, Internacional e Bahia em Porto Alegre, Santos e Corinthians, mando do Santos, Fluminense e Atlético Paranaense, Coritiba e Remo, Palmeiras e Mirassol, Cruzeiro e Vasco, Red Bull Bragantino e São Paulo. Na segunda-feira, fechando a rodada de número 6, Chapecoense e Grêmio. O Cruzeiro em campo neste domingo com a arbitragem de um paranaense. O que a CBF definiu, inclusive tem um retrospecto muito bom em jogos do Cruzeiro, o Lucas Torezin, ele que é do Paraná, apitou alguns jogos no ano passado, Lucas Paulo Torezin. E o árbitro de vídeo é o Adriano de Assis Miranda, ele que é de São Paulo. O Cruzeiro fecha a preparação na tarde de hoje na Toca da Raposa 2. Matheus Cunha já está mais do que definido, que é o substituto aí do Cássio. Cruzeiro confiando muito no jogador, a princípio não busca goleiro no mercado, o Otávio será o reserva imediato, Marcelo Heráclito o terceiro goleiro, mas hoje o principal na toca é Caio Jorge. Vamos ver se ele vai a campo para fazer alguma atividade. O Caio Jorge, desde o título do Campeonato Mineiro, ele não treinou com o grupo, pela necessidade, pela situação de tabela. Claro que a ideia é tentar ter o Caio Jorge neste domingo, mas se ele não der uma resposta positiva neste sábado, aí não tem como e o centroavante desfalcaria o Cruzeiro em mais uma rodada, o que seria uma baixa muito considerável. De qualquer forma, Chico da Costa e Ney Servídia Real são aí as opções para o técnico Tite em caso de o Caio Jorge não conseguir se recuperar. Vamos ver se o Tite faz alguma outra alteração. Por ordem médica, no gol ele muda. Por voltar de suspensão, William deve retomar a condição de titular. O restante da equipe, temos que aguardar este último treinamento. Técnico Tite aí bastante pressionado, voltou tudo que já tinha, né? Mesmo com o título do Campeonato Estadual. A posição do Cruzeiro na tabela, lanterna da Série A, a pontuação baixíssima em 15 pontos possíveis, 2 apenas conquistados, e por isso o sinal de alerta máximo ligado na Toca da Raposa 2. Venda de ingressos não empolgou, ingressos à venda ainda no ingressos.cruzeiro.com.br. Tem alguns benefícios aí para sócio, para comprar até mais de um ingresso. Vamos ver se o público dá uma melhorada, mas a expectativa é de poucos torcedores no domingo, e aí a gente até pede, né, o torcedor que animar para comparecer, porque a gente sabe que ter o apoio ali na arquibancada é importante para este momento de muita dificuldade na Série A do Brasileirão. Emerson Pansieri, vamos com notícias do Cruzeiro? Vamos. A tabela foi ruim, fim de semana, né? O meio de semana foi ruim, primeiramente porque o Cruzeiro perdeu, depois vemos a vitória do Vasco, o Cruzeiro está na lanterna. Mas a notícia da sexta-feira que você trouxe pela manhã, em especial lá no itatiaia.com.br, preocupou ainda mais o torcedor nesse momento, né? Cássio pode estar fora da temporada, Pansieri, um abraço. É a informação ruim, né, de passar para quem nos acompanha. O goleiro Cássio, muita gente falando, tem a ver com a lesão do jogo do Pouso Alegre. Tem a ver com a pancadaria no Clássico. Nada a ver, gente. Nada a ver, né? O que aconteceu com o Cássio foi uma lesão no jogo do Flamengo, né? Uma lesão no jogo do Flamengo que ele machucou, e foi uma lesão multiligamentar. Ô Cirilo, quando a gente fala lesão multiligamentar, né, para buscar também qual foi essa questão aí envolvendo o Cássio, para você ver o nível da lesão. Cruzamento com ligamento colateral medial,
ligamento anterolateral e menisco. Então foram várias lesões, por isso multiligamentar no joelho esquerdo e requer essa cirurgia no Hospital Horizonte. Deve ser realizada na segunda-feira. O doutor Sérgio Campolina, que é o responsável pelo departamento médico do Cruzeiro, também sendo responsável por conduzir essa cirurgia do gigante, né? Como é chamado o Cássio carinhosamente por todo mundo na Toca da Raposa. Boa recuperação para o Cássio. Ele até colocou nas redes sociais, né? Dizendo que a esposa e os filhos serão a base e a maior motivação para seguir firme e superar mais esse desafio. Dizendo, né, também confia muito em Deus e entende que para tudo na vida tem um propósito e tem confiança plena no departamento médico e de fisioterapia do Cruzeiro e que logo estará junto com a Nação Celeste. As palavras do Cássio, que agora para por um período de pelo menos 8 meses para que possa retornar ao futebol. E aí, Cirilo, estamos em março. Se você pôr 8 meses aí, novembro é uma temporada praticamente perdida. Porque o natural não é nem ele voltar em novembro jogando, né? Reassumindo titularidade, não seria o natural. Boa recuperação ao Cássio. Um baque, né, Edu? O Cássio tá com 38 anos, faz 39 em junho. E nessa parte agora da carreira dele, ele vinha sendo importante pro Cruzeiro. Uma lesão dessa, um problemaço. Pro Cássio, na sequência da carreira, claro, pra recuperação, vai ter que ter muita força, porque não é simples esse tratamento todo dia. E pra quem acha que o cara fica com a perninha pra cima só, é trabalho 800 vezes pior e menos prazeroso do que tá treinando todo dia e jogando. E pro Cruzeiro, cara, perder um goleiro, o cara que, com a representatividade que tem o Cássio pro elenco, é um baque daqueles, Edu. E vivendo um grande momento, né? Com certeza. Foi o joelho esquerdo, Pansieri? Foi. Joelho esquerdo. E chama atenção que... O do Pouso Alegre foi o direito. Isso. Estávamos juntos. Mas chama atenção que 2, 3 minutos antes ele havia feito 2 defesaças, pulando pro canto esquerdo, ou seja, tomando impulso com essa perna esquerda, né? Então ele estava 100%, estava ótimo. E um lance bobo, talvez um movimento errado é suficiente para que aconteça esse tipo de lesão. Desejar muita sorte, ótima recuperação ao Cássio. O cruzeirense tem que lamentar, o Cruzeiro também, mas nesse momento sabe o que é, Cirilo? Dar confiança pro Matheus Cunha. Passar confiança pro Matheus. Matheus foi contratado junto ao Flamengo, é um bom goleiro, chega com o status de reserva do Cássio e agora vai assumir a titularidade. Dar sequência, acreditar no Matheus Cunha, que ele vai substituir. Eu não vou nem dizer a altura, isso aí é o tempo que vai dizer, mas que seja um cara capaz de substituir o Cássio, que dê segurança ao sistema defensivo do Cruzeiro, que está precisando dessa segurança. O Cássio talvez fosse o melhor do sistema defensivo. O Cássio era o que estava vivendo o melhor momento, porque... Aí ele e o Kaique, vamos dizer assim, porque o William não está, os zagueiros não estão, mas ele, Cássio, estava muito bem. Estava muito bem. Então que o Matheus Cunha tenha a sua sequência agora, agarre as suas chances e que não abre espaço para críticas. Acho que o Cruzeiro tem que confiar no seu goleiro reservas. E se ali na frente achar que deve ir ao mercado, atrás de outro goleiro... Espera abrir a janela do exterior, não sair contratando só por contratar. Acho que o Cruzeiro tem um bom goleiro para assumir o papel do Cássio no momento. Mais Cruzeiro, Emerson Pansieri. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que o Panzi destacou, que é sobre mercado pro gol. Mas o Cruzeiro agora vai contratar um goleiro. Mas o Cruzeiro vai precisar de um goleiro. A janela aberta, Cirilo, é a janela nacional para aqueles times que disputaram os estaduais. Aí, todo mundo, não, o Cruzeiro vai lá contratar o Fábio do Fluminense. Gente, não é assim, né? Vai chegar lá o Fábio, vou te pagar isso pra você sair do Fluminense. Não é assim uma negociação, né? A gente até falava no nosso intervalo que não é videogame. Então, o que o Cruzeiro pensa e o que dá pra entender? Que o Cruzeiro vai ter o Matheus Cunha como goleiro até essa metade do ano, quando a janela abrir, vai sendo monitorado, vai ser avaliado, e se o Cruzeiro detectar a necessidade de buscar um goleiro, vai ao mercado tentar trazer alguém de fora. Essa é a realidade. Mas agora, o goleiro do Cruzeiro, por isso a nossa manchete, está sendo preparado é o Matheus Cunha, né? Está sendo preparado pelo Robertinho e pelo João Paulo Lacerda, os preparadores de goleiro do Cruzeiro, né? O Matheus Cunha é um jogador que passou pela base do São Paulo, pela base do Flamengo, no Flamengo ali no Sub-20 virou
atleta com contrato de time principal, chegou a defender o gol do Flamengo em algumas oportunidades em Copa Libertadores, tem experiência, né? Ser titular para ele de um time grande não é novidade, então vai ser dada essa chance para ele. E mais do que isso, tem um garoto Otávio, né, que tá lá no Cruzeiro, contrato até 2028, todo mundo tem uma confiança muito grande no Otávio, tem uma história também de Cruzeiro, um lastro de Cruzeiro, e já foi acionado no início do ano. É também um goleiro visto como um goleiro de potencial enorme por quem tá lá hoje no Cruzeiro, Cirilo. Queria a sua opinião sobre essa notícia ruim que o Pansieri trouxe hoje pela manhã, há pouco, aqui durante o primeiro tempo da turma do bate-bola repercutimos. Lesão do Cássio. Pode, e a tendência é que isso aconteça, perder a sequência da temporada. Um baque gigantesco. Pensando individualmente, na sequência da carreira do Cássio, claro, e pensando coletivamente no Cruzeiro, João. O Cássio é um grande líder desse elenco do Cruzeiro, né? Ele é um cara que tem um respeito enorme dos outros jogadores. Ele tem uma qualidade técnica muito elevada, ele é um grande jogador do ponto de vista técnico, mas além disso ele tem uma grande liderança no elenco do Cruzeiro. Então acho que o Cruzeiro perde duplamente. Perde pela qualidade técnica do Cássio, que tem sido decisivo para o Cruzeiro em muitos momentos importantes do Cruzeiro, e acho que também tem a questão da liderança do Cássio, que é um jogador muito, muito importante e que se torna ainda mais importante, Cirilo, quando você pensa no momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Nós temos que lembrar que o Cruzeiro precisa se recuperar. O Cruzeiro é a lanterna do Campeonato Brasileiro, cara. O Cruzeiro precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Então, um cara como o Cássio, ele tem dentro de campo uma importância muito maior, porque é o cara que já passou por tudo, já sofreu, já caiu, já subiu, já foi campeão do mundo. Esse cara já passou por tudo em campo. Então é um cara que tem a cabeça preparada para ajudar o time nos momentos de dificuldade. E é inegável que o Cruzeiro vive um momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perde muito, perde tecnicamente pela ausência do Cássio e acho que perde também emocionalmente pela liderança que ele exerce no elenco. Qual o tamanho, Fabrício, dessa ausência do Cássio para a sequência da temporada, ao que tudo indica? Cara, tem jogadores que fazem parte do grupo, do elenco e que quando se lesionam, todo mundo sente, cara. E eu acho que o Cássio pode ser um desses, sabe? É lógico que o jogador tem que levantar a cabeça, tem que recuperar-se, que não depende só de um jogador ou outro, mas o grupo sente muito. Quando um jogador sofre a lesão, ainda mais dessa gravidade, nessa altura do campeonato, eu vou falar pra você, torcer pra ele voltar a jogar em alto nível. Jogar em alto nível, ser titular, porque eu tive essas lesões aí, eu mais novo, e você já sente muito. Já sente muito para recuperação e imagine aí, tá quase com seus 40 anos, torcer aí para ele recuperar da melhor maneira possível, né? Pensamento positivo e que possa estar lá com a energia lá em cima, alto astral, porque o grupo vai ver ele no dia a dia. E quando você vê um jogador, você chega lá, você vê o jogador chorando, sentido. Já aconteceu comigo algumas vezes, eu chego lá e ver um companheiro na situação que queria estar ali triste, você acaba sentindo um pouco também. Então que ele possa estar com esse autoestima lá em cima, pensando que vai correr tudo bem e tal, para dar força para os caras. E aí entrar outros aí, né, João? O Gerson pode exercer essa liderança, é lógico que precisa jogar mais, porque quando você fala muito e não mostra dentro de campo, essa liderança também ela é pouco escutada, essa voz ela não é muito, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Ô Fabrício, acho que você tocou num ponto decisivo sobre o Cássio. Quando o jogador tem uma lesão de ligamento com 22, 23, 24 anos, é duro, é sempre difícil. É a lesão que normalmente é a mais difícil para o atleta, né? Pela recuperação, sim, pelo tempo, pelo sofrimento que o atleta passa para se recuperar. Agora, quando o cara passa por isso, meu amigo, ali perto dos 40, o cara já começa, e eu tenho certeza que isso está passando na cabeça do Cássio nesse momento, ele começa a questionar se ele vai voltar a jogar. Deve ser muito duro para o cara. Deve ser o Cássio, inclusive nosso abraço, nossa solidariedade para ele, nossas orações, que Deus o abençoe muito num momento como esse, né? Porque, cara, é muito duro, é muito difícil. Você imagina, estamos falando aí de uma cirurgia, depois de fisioterapia, de recuperação. Dificilmente o Cássio volta a jogar esse ano. Eu não acredito. Esse ano. Ô, João, até pegando o cara vai pro ano que vem... Já vai estar com uma idade pesada. O cara já começa a pensar assim, pô,
Será que eu vou passar por isso tudo? Ou será que eu vou aposentar, vou parar, vou... Eu não tenho dúvida. Essa é uma reflexão que ele vai ter nos próximos dias. Cruzado com ligamento colateral medial, ligamento anterolateral e menisco. São 3 lesões, por isso multiligamentar. Não é apenas uma lesão. É um baque realmente, que o Cássio consiga se recuperar e volte a jogar, né? É a nossa torcida para a sequência da carreira dele. Cirilo, Caio Jorge, ficamos devendo essa informação na primeira participação. Fez um trabalho interno hoje, né? Um trabalho, não foi a campo. Vamos ver amanhã para ver se ele vai conseguir fazer esse trabalho em campo com os demais companheiros. Se não, segue aí como dúvida para esse jogo contra o Vasco. Já não atuou contra o Flamengo por conta do trauma no pé direito. Então é isso aí, pessoal. Já que você jogou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários. A galera vai nos ajudar bastante, porque a gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!